Ao longo dos últimos vídeos, o principal foco tem sido nos processos químicos que aconteceram no passado da Terra. Mas, quando falamos da possibilidade de fenômenos de origem da vida químicos, não estamos falando apenas de eventos que podem ter acontecido no passado da Terra, mas também de processos que podem e ainda estão acontecendo em outras regiões do universo. Aqui é importante deixar claro que em relação à possibilidade de vida alienígena, não estamos falando aqui de cenários de envolvendo OVNIs ou homenzinhos verdes, o que for uma pseudociência da ufologia. Não. Nós estamos aqui falando da real ciência, envolvendo a astrobiologia, envolvendo a possibilidade científica e real da vida estar presente em outras regiões do universo. E, embora existam estudos mais sérios sobre a possibilidade de vida envolvendo civilizações tecnologicamente avançadas, o que é estudado pelo SETI, que envolve a procura de sinais de rádio dessas civilizações, ou o MET, que envolve envio de sinais da presença de humanos na Terra para possíveis outras civilizações, o fato é, considerando a contingência da evolução, é mais provável que qualquer forma de vida que encontremos terá passado por processos evolutivos muito mais diferentes daqui da vida da Terra, talvez envolvendo até formas de vida sem DNA ou mesmo sem membranas celulares típicas. A questão é, o quão de fato é comum a vida no universo e como nós podemos detectar e confirmar a presença dessas formas de vida. Acontece que quando falamos da possibilidade da vida ser comum no universo, muitas pessoas às vezes focam demais na ideia do tamanho dele, de que o nosso universo é tão grande que deve haver sim vida em outros lugares. Ou muitas vezes algumas pessoas com conhecimento maior podem focar na equação de Drake, que é uma equação proposta por Frank Drake para tentar propor o número de civilizações tecnologicamente avançadas na nossa galáxia. No entanto, a maioria desses números da equação de Drake são desconhecidos. Nós conhecemos a taxa de formação de estrelas e a quantidade de planetas por estrela, a fração de planetas por estrela, o que indica que talvez existam até 200 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Mas o número de planetas habitáveis ainda não está muito claro e os outros valores envolvendo presença de vida, inteligência, civilização ou longevidade delas são muito especulativos. Então, ao invés de focar no tamanho do universo ou em valores que ainda não conhecemos de uma equação, nós deveríamos focar em outros fatores. Algumas pessoas podem querer focar na ideia de que a vida na Terra se originou relativamente rápido. Nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos e a vida, pelos trabalhos mais recentes, parece ter surgido antes de 4,2 bilhões de anos. Então, o fato é, a vida surgiu relativamente rápido na Terra. Mas isso também não é o suficiente para indicar que a vida é comum no universo. Pode ser que a Terra tivesse condições particulares que faziam com que ela se originasse de forma mais fácil na Terra do que em outros lugares. Então, quando falamos da possibilidade de vida em outros planetas, nós precisamos focar não só no tamanho do universo ou no quão rápido a vida na Terra se originou, mas principalmente precisamos focar em quão comum e quão frequentes são esses fatores que permitiram a origem da vida no nosso planeta pelo universo. Esses fatores são raros ou eles são mais comuns? Então, para começar, os blocos mais essenciais para a vida na Terra envolvem, pelo menos a vida como conhecemos, envolvem água e carbono. Tanto água quanto carbono são relativamente comuns no universo e parecem se formar facilmente. Então, eles parecem não ser limitadores fortes. Não só isso, moléculas orgânicas mais complexas também parecem se formar relativamente fácil na superfície de asteroides e cometas. Então, aminoácidos e bases nitrogenadas, ou mesmo alguns ácidos graxos podem se formar nessas condições e esses asteroides e cometas poderiam entregar esses materiais orgânicos por meio de colisão. Então, esses não são talvez os limitadores. Alguns poderiam focar na presença de água líquida como limitador, mas hoje sabemos de muitos planetas que estão em zonas habitáveis de suas estrelas, permitindo a presença de água líquida na superfície. Claro que a simples presença da zona habitável não é um indicativo de indício de água líquida na superfície, mas mesmo aqui no nosso sistema solar, nós sabemos que a Terra, além da Terra, nós temos Marte, que ainda que Marte esteja mais ou menos fora, ele tem vestígios de água líquida no seu interior e ocasionalmente temos indícios também de ocasionais fluxos de água na superfície. Nós sabemos que Vênus, como veremos nesse vídeo, provavelmente já foi um planeta habitável também. Então,
a presença de água líquida na superfície pode não ser um limitador tão grande. Mais do que isso, nós sabemos que vários planetas e mesmo luas podem ter água líquida fora da zona habitável. Então, por exemplo, Europa e Encélado, que são luas, respectivamente, de Júpiter e Saturno, devido à órbita delas em torno desses planetas, a força gravitacional deles exerce uma fricção que mantém o interior aquecido delas, mantendo a presença de possíveis oceanos líquidos embaixo da sua crosta de gelo. Então, a água líquida também não é um limitador tão significativo. Existe também uma outra discussão envolvendo outros compostos químicos, como vimos na série do vídeo sobre químicas alternativas. Então, Titã é o principal candidato aqui no sistema solar, envolvendo uma lua de Saturno com lagos de metano, que talvez poderiam abrigar formas de vida exótica, embora Titã também, vários trabalhos sugerem que devido à temperatura dela mais baixa, ela talvez não seja o candidato mais ideal para metano reativo suficiente. Mas, deixando de lado essas especulações e focando só em formas de vida como a química que a gente conhece, ainda assim temos vários potenciais, mesmo no sistema solar. Um outro foco, talvez um limitador que podemos focar, são em componentes e fatores geológicos que poderiam impedir ou facilitar a origem da vida. Então, aqui na Terra, os principais modelos para a origem da vida envolvem tanto lagos rasos como presença de fontes hidrotermais e fumarolas. Esses tipos de formações geológicas envolvendo lagos formados por crateras de asteroides ou fontes hidrotermais são também comuns no universo. Nós temos a presença de crateras que envolveram antigos lagos em Marte e temos a possível presença de fontes hidrotermais em Encélado e em Europa. Então, essas estruturas geológicas também parecem ser relativamente comuns mesmo no sistema solar. Um outro fator também importante são a presença de ciclos de seco e úmido, porque muitas reações químicas envolvem esses ciclos de moléculas sendo hidratadas e desidratadas para facilitar as reações químicas. Tais ciclos poderiam ter acontecido em Marte na sua superfície no seu passado, quando ele tinha condições mais habitáveis e ele tinha a presença de água líquida em maior quantidade, mas um outro limitador, e esse sim talvez seja o limitador principal envolvendo essa discussão, envolve a questão da Lua. Por quê? Alguns trabalhos mais recentes sugerem que provavelmente a Lua, quando ela se formou por meio de uma colisão entre a Terra e Teia, como mostrado nessa simulação, isso acabou levando à formação de um sistema que parece ser pouco comum no universo, no nosso sistema solar mesmo. Nós só temos um planeta com uma Lua relativamente grande, que é a Terra. Todos os outros planetas com Lua ou é como Marte, que são asteroides que ele capturou, ou são planetas gasosos que têm luas muito pequenas para exercer influência gravitacional sobre esses planetas. Mas esse sistema Terra-Lua que temos é um sistema que permite vários processos de marés, que poderiam permitir com que alguns lagos ficassem isolados, permitindo uma maior facilidade para processos de ciclo seco e úmido, onde teremos lagos temporários com moléculas orgânicas sendo secos e depois sendo inundados por processos de marés. Ainda mais porque provavelmente os ciclos de marés no passado da Terra eram muito mais curtos, talvez até de 6 horas de duração, devido à Terra girar uma órbita mais rápida e a Lua estar numa proximidade maior da Terra. Acontece que, então, se houver um limitador talvez maior, seja a presença de marés, mas nós temos indícios também de que outros corpos celestes do próprio sistema solar talvez tenham marés também. Então, existem alguns trabalhos que sugerem a presença de processos de marés na Lua Europa e na Lua Encélado, porque essas luas, devido à proximidade gravitacional muito forte com Júpiter, ainda que elas tivessem pouco efeito sobre Júpiter ou Saturno, elas são bastante influenciadas pela gravidade desses planetas. Então, a presença de ciclos de marés atuando, por exemplo, em cavidades do gelo da superfície poderia atuar como fatores para isolar fontes de água parecido com as marés aqui na Terra. Essa, pelo menos, é uma possibilidade de talvez um mecanismo de marés que poderia atuar nessas luas, embora isso também é especulativo. Então, mesmo se as marés for um fator muito limitador, talvez a presença em si de um sistema com a Terra e a Lua poderia ser simulado por outras condições, como, por exemplo, vistas nas outras luas do sistema solar. Mas aí a questão é, vamos assumir então que talvez a vida de fato seja comum no universo. Como nós podemos detectar a presença dessas formas de vida em outros planetas e luas?
qual é a forma mais eficiente de fazer isso? E a forma mais eficiente seria direta. Seria se nós, ah, enviando sondas, detectássemos a presença dessas formas de vida em outros planetas ou mesmo luas do nosso sistema solar. Essa seria a forma, inclusive, mais fácil, sem menos risco de haver contestações dos resultados. Claro que aí isso pode também resultar em algumas limitações que veremos no próximo vídeo sobre a ideia de panspermia, mas o fato é, o melhor indicativo, a melhor comprovação, sem dúvida nenhuma, seria se nós encontrássemos evidência direta da presença de vida, ou talvez evidência de microfósseis nas superfícies de Marte ou nos oceanos de Europa e Encélado. Acontece que, quando falamos, é claro, da possibilidade de vida em outros planetas fora do sistema solar, envolvendo estudo de exoplanetas, aí fica mais difícil, porque eles são planetas muito distantes e não temos condições de enviar sondas para esses planetas para observação direta. Então, como que nós poderíamos demonstrar a existência de vida nesses planetas? E aí envolve estudos de espectroscopia. Acontece que quando diferentes elementos químicos e moléculas absorvem a radiação, elas têm assinaturas particulares. Então, por exemplo, diferentes elementos químicos, ao absorverem radiação, absorvem diferentes frequências, como podem ver aqui no gráfico, e emitem frequências particulares. Observando a frequência de absorções e emissões de diferentes espectros de luz, podemos mais ou menos predizer os tipos de elementos químicos presentes nas superfícies da atmosfera de diferentes planetas. É importante aqui salientar que, na prática, é muito mais difícil do que essa forma que eu expliquei. Na verdade, nós precisamos de moléculas que se formam em alta quantidade por vias bióticas para termos a presença de um sinal de uma verdadeira bioassinatura, ou seja, uma molécula que só poderia se formar pela presença de vida. E tem que ser moléculas que não se formam por processos abióticos na frequência e na quantidade, pelo menos processos abióticos conhecidos, e aí entrou talvez um limitador para isso, que é pode haver processos abióticos não conhecidos para a formação dessas possíveis bioassinaturas. Outro detalhe importante é que essas moléculas precisam ser fáceis de detectar por instrumentos e, quando nós testamos modelos, não podemos considerar cada molécula individual para ver se elas melhor condizem com a assinatura. Já que atmosferas são heterogêneas, têm diferentes tipos de moléculas, pode ser que várias moléculas juntas imitem a assinatura de espectroscopia de uma molécula particular que é uma bioassinatura. Então, muitas vezes, precisamos testar modelos com muitas quantidades de moléculas e, hoje, alguns autores discutem a possibilidade de bioassinaturas em gases como o ozônio, o metano, o nitrogênio, o DMS, entre outras moléculas. Só que mesmo essas moléculas, é importante salientar que a simples presença delas não é indicativo. Por quê? Nós precisamos, muitas vezes, olhar a presença dessas moléculas com outras. Por exemplo, o oxigênio mesmo, ele poderia ser formado por outros mecanismos, por exemplo, por fotólise, e a presença de moléculas, como por exemplo, em alguns planetas envolvendo a presença de oxigênio junto com O4 e a ausência de H2O, seriam indicativos de um falso positivo. Ou, por exemplo, a presença de CO2 e CO e ausência de metano em planetas habitáveis com em torno de anãs marrons, tipo, seriam também um problema sério. Então, nós precisamos de uma molécula particular com associada às moléculas setas para ter um possível indicativo de uma bioassinatura, e mesmo assim, pode ser que talvez essa bioassinatura seja só o efeito de algum mecanismo abiótico não conhecido. Então, as bioassinaturas elas têm uma limitação grande. E aí, por conta dessa limitação, houveram já vários casos de falso positivos dentro do estudo da presença de moléculas de bioassinatura na atmosfera de outros planetas. Então, só para mencionar dois casos recentes, há uns anos atrás houveram alguns estudos envolvendo Vênus. Vênus é um planeta em perpétuo aquecimento global, que é um planeta cheio de nuvens bastante tóxicas em temperaturas muito altas, mas já havia sido proposto que em algumas regiões de altitude mais alta, as nuvens poderiam ter uma temperatura mais adequada para a formação de água líquida. E essas nuvens também poderiam talvez abrigar ciclos de micro-organismos habitando elas. Esses ciclos envolvendo
micro-organismos em alta altitude também estão presentes aqui na Terra, por alguns micro-organismos, e considerando que Vênus já teve condições habitáveis no seu passado, possivelmente, segundo alguns modelos, é possível que talvez as formas de vida tenham sobrevivido nas altas altitudes quando Vênus deixou de ter condições habitáveis, quando ele entrou em nível de aquecimento global perpétuo. Acontece que eh, por volta de 2020, foi proposto que havia sido detectada uma molécula que é a fosfina, o PH3, que é uma molécula que é produzida aqui na Terra principalmente em alta quantidade por processos biológicos ou industriais. Então, a presença dessa molécula poderia ser um indicativo da presença de vida, ainda mais porque ela também foi encontrada na altitude próxima, onde a temperatura é mais adequada. Mas vários outros trabalhos depois, principalmente de Thompson, indicaram que a fosfina ela não estava presente na atmosfera de Vênus. Na verdade, nenhum outro estudo por outros pesquisadores analisando os mesmos resultados encontrou esse sinal de fosfina, sendo provavelmente um erro de análise. Como eu falei, às vezes a gente está falando de análise de espectro, então diferentes moléculas podem às vezes imitar esse espectro. Um outro estudo mais recente envolveu o K218b, que saiu esse ano, que é um planeta que orbita uma anã vermelha, e ele foi um planeta que foi anunciado recentemente, tendo a possível presença de ou DMS, ou DMDS, ou os dois, que são duas moléculas que têm uma assinatura de espectro muito parecida, e essas duas moléculas, a presença delas poderia ser um indicativo de presença de vida nesse planeta, porque elas são principalmente produzidas por fatores biológicos e ainda mais considerando a quantidade de detecção delas foi muito acima do esperado para processos abióticos conhecidos. Tanto que aí, essa foi a assinatura que foi detectada, mas qual o problema? O problema é que quase uma semana depois surgiu um outro trabalho que fez uma análise gaussiana com esses dados e viu que muitos desses dados, ao colocar, por exemplo, uma reta gaussiana, viu que, no fundo, eles não eram uma real assinatura. Na verdade, eles estavam dentro da margem de erro de sinal aleatório. Então, o problema é o melhor indício que nós já tivemos, talvez da presença de vida em outro planeta, acabou num trabalho ainda desse mesmo ano que saiu esse estudo, indicando que é provavelmente um erro de análise. Então, o fato é, considerando esses erros, o estudo de bioassinaturas talvez não seja o melhor caminho para comprovar a presença de fato de vida em outros planetas. E o fato é, por enquanto, até o momento, só conhecemos a vida em um planeta. Considerando os outros fatores que mencionei nesse vídeo, parece mais provável que a vida talvez seja um fenômeno comum no universo. Ou algo que também veremos num vídeo mais para frente, se isso de fato se concretiza ou não, quando encerrarmos a série na questão do paradoxo de Fermi. Mas, antes disso, no próximo vídeo, vamos focar na possibilidade não da vida surgir independentemente de outros planetas, mas dela talvez se migrar para diferentes condições no mecanismo de panspermia. Esse vai ser o penúltimo vídeo dessa série, sendo o último dele focado na questão do paradoxo de Fermi, que é o por que nós não encontramos vida em outros planetas até o momento. E, especificamente, em como a origem da vida pode talvez ser uma resposta para o paradoxo de Fermi. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.